Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre as fake news ou notícias falsas. Elas estão presentes no nosso dia a dia, principalmente nas redes sociais. E muita gente compartilha, sem nem mesmo se preocupar se são verdadeiras. E agora, no Pauta Especial, que já está no ar. Sabe aquele anúncio de criança perdida, de doação de filhotes de cachorro de raça, ou até mesmo de assédio e estupro praticado por motoristas de aplicativos? E a gente vê circular nas redes sociais e que muita gente compartilha. Pois é, eles podem ser fake news ou notícias falsas que são disseminadas pela internet. Em muitos casos, elas são prejudiciais e a gente não sabe com que interesse. Mas por que isso acontece? O professor Ronaldo Bispo, do curso de Comunicação Social da UFAL, está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com a gente. Professor, a gente já deu uma ideia do que é o fake news. Na comunicação e na comunidade, o que é o fake news? Então, fake news pode ser considerado uma notícia que é reproduzida com a intenção de confundir e de propagar alguma coisa que não é verdadeira e quase sempre tem alguma intenção maliciosa, seja contra uma entidade, seja contra uma personalidade. Então é algo que é dirigido e não é algo inocente. Então é uma produção de uma falsa notícia, né, com algum objetivo malicioso. Isso pode ser de forma organizada com a instituição, ou instituições, ou ideias, ou interesses políticos, geopolíticos? Certamente. Há várias notícias nessa direção. Algumas são... Nós temos notícias de jovens que começaram a fazer notícias falsas em países do leste europeu sobre vários candidatos, no caso da eleição norte-americana. Eles tentavam emplacar notícias falsas sobre vários candidatos e viam quais as notícias eram mais curtidas e compartilhadas. Tentaram com o adversário da Hillary, o Sanders, tentaram com a própria Hillary e viram finalmente que as notícias em torno de Trump ganhavam mais visibilidade e adesão. E começaram a produzir em série essas notícias. Então a gente pode ver aí um caso em que o objetivo principal desse grupo de jovens era ganhar dinheiro, porque as publicações com mais engajamento geram uma monetização. Isso é um cenário em que parece não haver nenhum conluio, uma coisa organizada entre o Partido Republicano ou o próprio Trump e esses jovens da Macedônia. Mas há situações, como a gente ouve falar ainda sem comprovação definitiva, da cooperação do governo russo com a eleição de Trump. E nesse caso, a gente pode dizer que sim, houve uma institucionalização da produção de fake news. Então, há vários cenários em que isso pode acontecer. Bom, vamos deixar essa produção institucional com intenções políticas um pouco de lado. Vamos falar desse aspecto financeiro. Como é remunerado uma situação como essa? Era verossímil com a realidade e ela puxa com o monetarismo ou o financeiro, a preocupação com a contabilidade, com o dinheiro que entra, com o crédito. Isso, a ideia é que, ainda que eu não seja especialista no assunto, não tenha exatamente a informação de como se dá a monetização dessas páginas, a gente compreende, a gente tem informação de que as páginas na internet com mais engajamento, aquelas que têm mais seguidores, mais curtidas, mais compartilhamentos, geram receita para os seus produtores. Então, o dono dessas páginas tem uma receita pelo número de engajamento que ela envolve. Portanto, basta isso. Quer dizer, se você percebe que aquilo que você está noticiando está gerando interesse, você produz mais naquela mesma direção porque você encontrou um público interessado. E cada clique, cada compartilhamento, cada comentário vai gerar alguma forma de ganhar dinheiro a partir da publicação. O Facebook, por exemplo, que é a rede social mais criticada nesse momento por não fazer um filtro dessas notícias, ela monetiza os autores das páginas, os donos dessas páginas, desses perfis, que muitas vezes são anônimos ou difíceis de identificar. E isso traz um pouco a lembrança da responsabilidade social, da responsabilidade de autoria,
né, aquilo que, de certa forma, é uma teoria do Wikileaks, né, que hoje o dono, o criador, está exilado, enfim. Mas ele defende que a notícia seja livre e que ela não tenha, assim, os fundamentos requisitados de quem disse o quê, quando, como e por quê. E ela tem uma propriedade do, enfim, em sendo livre, ser dita. Certo. Sim, sim. Então nós temos um princípio difícil nesse momento, que é o jogo entre liberdade de expressão e um acompanhamento da veracidade daquilo que é divulgado. O princípio máximo, me parece, que é o da liberdade de expressão. E a internet veio para isso. A internet proporcionou a possibilidade de qualquer um emitir opinião, informação, divulgar qualquer conteúdo, podendo escapar do monopólio das grandes corporações. No entanto, essa liberdade irrestrita está gerando esse tipo de problema, em que há uma confusão. Então, a comunidade, a sociedade está sendo, de certa forma, desinformada, à medida em que muitos atores, muitos players desse processo não se ocupam em divulgar aquilo que acreditam verdadeiro. Ainda nesse ponto, é importante ressaltar o papel que esses personagens recentes tiveram, o Assange, o Snowden, na divulgação de documentos privados ou sigilosos do governo norte-americano. E, de fato, existe uma luta por descriptografar, né, as instituições naquilo que ela tem que ter de transparente e deixar criptografado a navegação individual. Esse é um outro problema que tem que ser enfrentado. O usuário final acaba se expondo demais, tendo seus dados expostos, e enquanto as instituições que deveriam ser transparentes nas suas políticas ficam escondidas por trás de processos e mecanismos que a gente não tem acesso. E às vezes repercute também no aspecto da ética jornalística, né? Se você tem o direito de não dizer a fonte, né? Mas também você tem que ter a ética de dizer aquilo que você pelo menos checou se é verdade, tem uma realidade naquele fato, mesmo que ele tenha, cada fato tem vários enfoques, né? Você pode dar o foco que quiser na sua versão, né? Sim, o direito ao sigilo da fonte é fundamental para o exercício jornalístico. Muitas pessoas que têm informação privilegiada só divulgam o que sabem, com a certeza de que não terão seus nomes revelados. Então, isso é essencial para o exercício do bom jornalismo. Então, não se exige exatamente que o jornalista ou o emissor de informação revele sua fonte, mas que ele tenha um compromisso ético de checagem e de apuração daquilo que ele está divulgando. A grande dificuldade é essa: como distinguir a notícia falsa de uma denúncia investigativa? Quem vai julgar se a pessoa encontrou, de fato, um problema grave que o grande jornalismo não quer divulgar, daquele outro que apenas quer bagunçar e criar confusão com algum objetivo político, ideológico, etc. Então, temos esse problema para enfrentar. O fato, né, a maledicência, né, a criação de verdades que não absolutas, mas verdades até periódicas e pontuais para macular imagens, isso não é um fenômeno novo, né? Isso vem de muito tempo, né? Isso. Todos os artigos e notícias em torno disso fazem questão de deixar claro que a internet e a rede social digital não inventaram os boatos, nem as fake news, nem essas versões. Isso é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Então, sempre houve formas de macular, difamar personalidades em todos os meios, em todas as eras. A questão é que agora está mais fácil, né? Agora você consegue fazer isso com rapidez e com grande amplitude. A preocupação, no caso da eleição de 2018, é justamente o período curto, né? 45 dias, de agosto a outubro, e se alguma notícia falsa dessa circular e viralizar, não dá tempo de contra-argumentar e mostrar que ela não é verdadeira. Então, como fazer para correr atrás de uma coisa que foi divulgada
e que não foi checada a tempo. Agora, as grandes instituições, os grandes conglomerados, empresas jornalísticas, ela tem um controle disso. Tem a apuração, a edição, o chefe de edição, o revisor, enfim, até chegar ao dono daquilo. Esse peso de dono, ele pode ser bom, ele pode ser prejudicial, diante do que a gente possa analisar, da técnica jornalística até os interesses institucionais, não é? Isso, a sua pergunta é muito interessante e permite fazer a reflexão de que há uma desconfiança por parte de alguns setores acadêmicos mais críticos de que o jornalismo corporativo, o jornalismo profissional, ele responde, em boa medida, a demandas de linhas ideológicas, de interesses comerciais e que, portanto, também há no jornalismo profissional tendenciosidade, parcialidade, etc. Com o advento das fake news e com a liberação da emissão generalizada, o jornalismo tradicional está ganhando nova relevância, está sendo revitalizado, porque nós precisamos de um jornalismo corporativo com toda essa cadeia que você citou, que vai da pauta para o repórter, passando pela edição, para que a gente tenha uma informação mais bem checada. Então, é curioso, a gente já não estava satisfeito com a mídia tradicional, a gente sabe que ela é problemática e tem seu viés político, ideológico, comercial, mas parece ser menos ruim do que a liberdade absoluta de propagação de qualquer notícia sem qualquer verificação. Então, a recomendação é que o cidadão procure se informar através de diversas fontes. Não se limite a uma postagem, a uma mensagem que chega no WhatsApp, qualquer coisa que se encontra numa rede social. Antes de divulgar aquilo, antes de compartilhar, procure ver se em outro órgão de imprensa, outro site está validando aquela informação que foi passada. O fato não é o que diz, mas o que diz, o que é e quem diz, que é fundamental para a análise, né, do espectador, do público em geral, tanto na televisão quanto naquilo que ele lê. O fato de conhecer quem diz e o que há por trás é que impacta de maneira pontual e relevante na vida do cidadão. Mas no conjunto da sociedade, as pessoas não estão assim tão preocupadas no quem diz. Exatamente. Nós poderíamos dizer que parte do consumidor cultural, de quem consome notícias, se importa com o emissor e com o prestígio e a reputação de quem está falando. Então tem aquele colunista preferido, tem aquele jornalista que ganhou credibilidade, tem aquele órgão de imprensa, aquele canal que parece ser sinônimo de informação verdadeira. No entanto, o que a gente vê é que a maior parte das pessoas, as pessoas comuns no seu dia a dia, não se importa em saber de onde veio a informação, quem produziu aquela informação. Parece que o gosto pelo estardalhaço, pela notícia mais estapafúrdia, é mais atraente do que a informação organizada. Então, há um certo prazer em propagar a informação mais escandalosa e improvável e menos aquela que foi emitida por alguém que tenha credibilidade e reputação. No próximo bloco a gente continua esse papo com o professor Ronaldo Bispo sobre fake news. Até já.